Fala, fiel, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Analista Corintiano. Hoje a gente vai falar de Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, jogo no Allianz Parque, que começou atrasado, meia hora de atraso ali devido à chuva, né? Que alagou lá o gramado sintético do nosso adversário, e o Coringão conseguiu um empate, vamos dizer, heróico, porque devido às circunstâncias, os erros de escalação com o que tinha disponível, o Corinthians conseguiu um empate ali com o Hugo salvando, defendendo o pênalti do Estevão, e o Coringão segue na liderança do Campeonato Paulista no geral aí, segue sem vencer o Clássico, né? No Campeonato Paulista, perdeu para o São Paulo e agora empatou com o Palmeiras. E agora a gente vai ter um clássico, o próximo clássico que a gente jogar vai ser na nossa casa contra o Santos, e que a gente consiga essa vitória. Mas vamos falar sobre o que foi esse jogo, como que o Corinthians foi a campo, o que pegou para o Corinthians nesse jogo. Vamos fazer a análise juntos. O Corinthians tem uma coisa que vem me incomodando um pouco, né, em jogos grandes, que é não ter variação tática. O Ramon achou esse 4-3-1-2 e ele não muda. O Palmeiras não vinha jogando com 3 zagueiros, mas está no repertório do Abel Ferreira esses 3 zagueiros. Então o analista ali, ou a comissão técnica, tem que ter um plano A, o B, o C, porque faz parte do repertório do Abel jogar com 3 zagueiros, e isso mudou completamente o que foi o primeiro tempo, em que só deu Palmeiras. O Corinthians foi a campo no seu 4-3-1-2 com Hugo Souza, André Ramalho, Kaká, Hugo, Mateuzinho, Alex Santana, Raniel e Carrilho, Coronado, Yuri e Memphis. O Palmeiras foi num 3-4-3 que virava 6 às vezes no meio campo, porque o Palmeiras não jogou com centroavante, né? Jogou com o Maurício, o Estevão e o Facundo Torres na frente, e o Facundo flutuando. Todos eles na verdade flutuavam ali na frente, não tinha um jogador fixo, o que ficava mais difícil ainda e deixava os nossos zagueiros perdidos sem referência. E com os alas, o Piquerez e o Mike muito bem ofensivamente, dava muito trabalho, e o Abel acabou anulando o Igor Coronado, que teve que baixar para pegar o Mike ali na direita, que dobrava com o Estevão. Muita movimentação. O futebol, ele é matemática também. Se o Palmeiras está com 6 no meio campo, o Corinthians com 4, contando o Coronado, que não tem poder de marcação, o Alex Santana não tem muito poder de marcação, o Carrilho sem muito poder de marcação, o Corinthians teria que ter ido para o jogo de uma maneira diferente. É claro que sem o José Martins fica difícil ter muita opção ali de marcação, porque o Charles também não é jogador de marcação, não marca muito bem, mas eu teria ou espelhado, né? É claro que ele não sabia pelo que deu a entender, ele não sabia que o Abel viria com os 3 zagueiros, mas ele podia ter a opção que foi o que ele fez, de baixar o Raniel para terceiro zagueiro, e no segundo tempo ele mudou colocando o Tchoca. Mas mesmo assim ele tinha um jogo difícil, tinha que povoar o meio campo. Eu entraria num 4-3-3, ou então com o Rian junto do Raniel ali, para poder ter os 2 volantes e a dobra na direita, já mudar quando viu que está errado. Não pode ter medo de mudar, mesmo no primeiro tempo. A gente deu sorte de ter sofrido só um gol no primeiro tempo, porque o Palmeiras foi muito superior. A gente teve a chance com o André Ramalho, que o Everton fez uma grandíssima defesa, mas aí no segundo tempo ele deu uma ajustada e a gente conseguiu, sofreu, claro, com a expulsão do Yuri, mas no primeiro tempo ali, com a roubada de bola do Memphis, e muito inteligente, que ele segurou para tocar pro Yuri, a gente conseguiu empatar, ir pro segundo tempo e voltar com outro esquema, já que ele já tinha feito com o Raniel baixando para terceiro zagueiro. Ele baixou o Alex Santana para primeiro volante, mas mesmo assim o Corinthians ainda sofria, porque o Alex Santana não é um jogador de marcação, o Carrilho se doando, mas também não é um jogador de marcação, e os nossos laterais sofreram muito, principalmente no lado do Estevão ali, e o Palmeiras também jogou bastante pelo lado direito do Mateuzinho, que segurava ele, subiu muito pouco, subiu uma vez ou duas, pelo que eu contei, não passava do meio campo. E o Corinthians conseguiu o empate, conseguiu equilibrar o jogo e voltou para o segundo tempo com 3 zagueiros, mas logo o Yuri foi expulso, uma expulsão sem sentido, na minha opinião. Dava para ter contornado ali, porque ele escorrega também,
é de interpretação, mas não precisava do cartão, mas a gente já conhece o que é o Rafael Claus e é impressionante como só ele apita jogos do Palmeiras, jogos importantes. É algo a se pontuar. O Corinthians, com a expulsão, teve que jogar recuado, fez as mudanças, colocou o Bidu, colocou o Charles, mas colocou o Rian, que acabou cometendo o pênalti, mas não tinha o que fazer. E o Corinthians também ficou com o Memphis muito à frente, o Memphis muito na frente da linha da bola, sofria muito, mas o Palmeiras também não criou, tirando aquela cabeçada do Mike na trave, o Palmeiras não criou chances claras de gol. Foi um jogo em que desculpa, rapaziada, que o Palmeiras criou mais no primeiro tempo do que no segundo, e o empate ficou com sabor de vitória para nós. Claro que a gente queria ganhar, faz muito tempo que não ganha na casa do Palmeiras, mas a gente ficou com esse empate com a defesa do Hugo, que 2 jogos seguidos salva o Corinthians, e a gente pontua e continua na liderança do Campeonato Paulista, mas há pontos a se melhorar, principalmente de elenco. Quando eu falo jogaria num 4-3-3, também tem que pensar, porque você tem um ponta para jogar pela esquerda, que o Thales pode fazer isso, mas pela direita não tem, né? O Romero não é mais esse jogador. O Yuri pode fazer, mas também fica totalmente fora de posição. Fazia isso com o Antônio Oliveira algumas vezes e não dava certo. Pode ser o Giovani, mas o Corinthians precisa ter mais opções no elenco, principalmente de beirada, que só tem o Thales que pode fazer isso, né? Precisa procurar alguma coisa ali para mudar isso. E defensivamente o Corinthians também não se acertou, né? Porque o Ranieri, ele evoluiu, mas ele tem muito problema de posicionamento, principalmente quando é um time mais forte ali, ele se sente perdido, ele não tem muita leitura de posicionamento, coisa que o José Martínez tem, mas em jogos assim também tem que controlar, porque ele é sempre expulso, acaba comprometendo aí, e o Corinthians tem que encontrar esse equilíbrio. No primeiro gol, eu acho que foi uma falha ali, o Kaká se posiciona bem, faz a linha de impedimento, e o André Ramalho não tem a referência, ele não pegou a referência do Kaká e acabou dando condição. E ainda mais o André Ramalho, que é um jogador experiente, ele tem que estar atento nisso, porque ele não vai ganhar na velocidade. O diferencial dele é a técnica e o posicionamento. Ele vacilou ali e acabou saindo o Maurício na frente do gol, fazendo o gol do Palmeiras. Para mim o Carrilho também dá muito espaço ali pro Piqueires fazer o lançamento pro Maurício, mas o Corinthians tem coisas a se melhorar, principalmente taticamente, ter mais opções táticas, porque o Corinthians está muito preso desde que deu certo esse 4-3-1-2, então a gente precisa ter mais opções e entender que outros times vão tentar mudar para pegar o Corinthians de surpresa, como foi hoje no caso do Abel Ferreira. Tá bom, fiel? Uma breve análise, hoje eu não vou de nota porque foi um jogo muito atípico também, o Corinthians muito recuado, não tem muito o que pontuar. Tem jogadores que eu não gostei, não gostei do André Ramalho, não gostei do Ranieri, não gostei do Mateuzinho, do Hugo, do Alex Santana, mas o ponto positivo fica para o nosso goleiro Hugo e para o Yuri Alberto, que fez o gol ali, salvando o Corinthians da derrota, conseguindo um empate que depois foi expulso, mas na minha opinião injusto. Tá? O Ramon hoje não foi bem, foi pego de surpresa, mas no final de semana a gente tem mais. Agora é a hora da pré-temporada, é a hora de aprender com os erros, e o Ramon não pode repetir, principalmente em jogos grandes, que ele já mostrou que tem um pouquinho de dificuldade aí, como foi nas semifinais que nós perdemos, e agora nos clássicos. Precisa mudar, precisa virar a chavinha pra gente jogar esses jogos com muita responsabilidade para ganhar, porque clássico é feito para ganhar, não tem outra opção. Beleza, fiel? Deixa o seu like, comenta, se inscreva no canal. Vamos junto e vai Corinthians!